Mirando em 2026, o presidente Lula vai lançar nesta segunda-feira o programa Reforma Casa Brasil, que vai ser voltado ao financiamento de reformas e ampliações de moradias. Segundo o governo, o foco desse programa vai ser em famílias que já possuem imóvel, mas enfrentam problemas estruturais ou de adequação, como telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas precárias e falta de acessibilidade. A gente até preparou uma arte e a gente vai mostrar para você alguns desses principais pontos que esse programa prevê. Vamos acompanhar o que está acontecendo. Você está vendo aí na tela. Esse programa são para famílias que têm renda até R$ 9.600, famílias, como eu disse, que já possuem imóvel, mas enfrentam problemas estruturais e precisam de reformas, né? Tem instalações elétricas, hidráulicas precárias, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação desse imóvel. O prazo ali para esse financiamento, que prevê o governo inicialmente, vai ser um prazo ali de financiamento de 60 meses. E qual que vai ser esse recurso? Esse recurso, até então, que está previsto do governo, R$ 30 bilhões que vão ser destinados ao programa que vai vir do Fundo Social. E aí, Larissa, quero aproveitar e te chamar aqui para nossa conversa. Tem uns 10 dias, mais ou menos, que o presidente Lula já havia lançado uma nova linha de crédito para compra de casa própria, com foco dessa vez na classe média, aumentando o valor máximo do imóvel financiado. Esse programa, lançado alguns dias atrás, passou ali de 1,5 milhão para 2 milhões. E com isso a Caixa vai voltar, vai poder voltar a financiar imóveis de até 80% do valor do imóvel. Se por muito tempo a gente falou que esse governo estava com dificuldade de ter uma marca, como Lula conseguiu em outras gestões, como foi o caso do Bolsa Família, o Fome Zero e o Minha Casa Minha Vida, o governo agora parece que engatou e está lançando pelo menos vários programas. E esse de habitação especificamente, junto com a isenção do imposto de renda que foi aprovado na Câmara e no Senado para quem ganha até R$ 5.000, estão mirando justamente esse eleitorado da classe média, que é um gargalo eleitoral do presidente Lula. As últimas eleições mostram isso, as pesquisas mostram isso. E aí aqui, Larissa, eu quero te perguntar, esses programas vão surtir efeito? Qual que vai ser a estratégia do governo agora? E aqui eu quero até aproveitar e ler um comentário da Anchieta Campos, e aqui ela está falando que o Lula é o maior oportunista, que na verdade não tem interesses, e aqui a gente também tem um comentário do Manuel também, falando que é um bom programa também social. E aí aqui, Larissa, quero te falar, qual que é a estratégia de fato do governo? Olha, Letícia, convido todo mundo que está acompanhando a gente a, inclusive, ler a reportagem do nosso repórter Levi Guimarães, nosso setorista de Palácio do Planalto, e que participa aqui com vocês também em alguns momentos do Primeira Análise, porque ele traz justamente essa perspectiva de lançamentos de programas que têm capacidade, que têm potencial para, de fato, surtir efeito em camadas da população, que, como você bem disse, Letícia, o presidente Lula tem sofrido alguma resistência, né? Você citou bem aí essa questão voltada para a classe média, esse programa de reformas, etc. Mas também a gente vem aí, digamos, de um pacote de bondades do governo federal. Se a gente pega, por exemplo, aquele programa para reduzir o preço do gás, se a gente pega também a iniciativa para redução da conta de luz para uma faixa da população, e tudo isso vem acontecendo em um momento, se a gente pega esse anúncio de hoje, por exemplo, né? A respeito do programa de reformas de casas. Isso tudo vem acontecendo em um momento que o governo federal vê a sua avaliação melhorar. Ela tem melhorado nos últimos meses, né? Se a gente pega ali no início do ano, a gente percebia o governo com uma dificuldade muito grande nessa avaliação da população em relação às ações do governo federal. A gente teve a troca no comando ali da Secretaria de Comunicação do governo, entrou o Sidônio, e a partir daí a gente foi observando que ações foram sendo adotadas, obviamente, no âmbito da comunicação, porque o presidente Lula defendia essa comunicação mais transparente, mais objetiva, mais direta com a população, como, por exemplo, quando a gente pega ali as contas oficiais relacionadas ao governo federal nas redes sociais, por exemplo, né? E depois a gente foi vendo, de fato, esses anúncios serem confirmados. Alguns deles sofreram aí alguns ataques,
atrasos, esse próprio programa de reformas de casa, né? O anúncio chegou a ser adiado algumas vezes e hoje a gente tem essa confirmação. Então, Letícia, a gente percebe, né, que, ao que tudo indica, o governo vem tentando casar ali essa avaliação positiva que a gente tem observado, que as pesquisas têm captado nas últimas semanas, nos últimos meses, casando isso com esses anúncios, principalmente relacionados aí à moradia, né? Que é um assunto, se a gente olha assim para a vida do brasileiro, né? É um assunto muito caro ao brasileiro, é algo visto quando o brasileiro consegue comprar sua casa própria ali, né? É uma conquista. Quando você pergunta das grandes conquistas ali do trabalhador, sempre essa questão da casa própria é apontada como um objetivo, como uma meta, ou já celebrada porque o trabalhador já conseguiu adquirir sua casa própria. Então, assim, observar como que principalmente esse anúncio de hoje, como que isso vai impactar aí nas próximas avaliações e nas próximas pesquisas, Letícia. E aí, só ainda dentro dessa questão relacionada ao governo federal e anúncios que necessitam de dinheiro, claro, né, Letícia? A nossa repórter Patrícia Nadir, setorista de Congresso Nacional, confirmou há pouco que a reunião da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional foi adiada de novo, então a gente segue sem uma perspectiva de quando a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem será analisada. Essa reunião aconteceria amanhã e foi novamente adiada, segundo a apuração da Patrícia, em função de pedidos do próprio governo federal. Então, a gente segue nesse impasse também em relação ao orçamento para o ano que vem. A gente lembra que essa votação, pelo regimento interno da Câmara, ela teria que ter acontecido até 17 de julho, antes ali do recesso de julho, o que ainda não aconteceu, e a gente segue sem essa previsão. Então, só dando essa notícia para quem nos acompanha, que realmente foi uma apuração de agora a pouquinho da Patrícia e que casa muito bem com esse assunto, né, Letícia? Eu ia falar justamente sobre isso, Larissa, você explicou muito bem sobre o efeito político, eleitoral do lançamento desses programas, mas eu queria também chamar a atenção, você já começou falando, sobre esse fator econômico dessas propostas, né? O governo está tentando aumentar compensações ali com o IOF e outras medidas, é um governo que está tendo dificuldades com a LDO e até emendas parlamentares, discutindo essa questão ali com o Tribunal de Contas da União, isso ali sem falar do rumbo dos Correios, que o governo vai ter que resolver essa questão. Os Correios estão falando ali em pelo menos 20 bilhões de reais para poder conter esse rombo histórico, e a gente começou a primeira análise de hoje falando sobre o escândalo do INSS, é um dinheiro que o governo está tendo que ressarcir a todo mundo que foi lesado, e tudo isso, no fim das contas, aí do bolso de todo mundo, do bolso de todos os brasileiros. E aí, Larissa, o que eu queria te perguntar é justamente como que o governo vai resolver esse problema. Ou essa deixa de ser, como a gente disse, uma preocupação para o governo do futuro. Faz agora e a consequência a gente deixa para depois. Porque o que parece é reforma administrativa, cortar gastos, ninguém parece que está querendo fazer, né? Exatamente, Letícia. Inclusive, esse ponto do corte de gastos, né, tem sido uma dificuldade. E se a gente observa, por exemplo, né, a tentativa do governo de buscar uma solução para incrementar o aumento ali da receita, para incrementar os recursos disponíveis diante da decisão do Congresso, né, de não validar a medida provisória do IOF, por exemplo. Então, a gente vê que o governo, em meio à necessidade de votação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a gente lembra que esse é um passo fundamental para que a gente tenha a aprovação do orçamento propriamente dito, né? A gente percebe que o governo ainda está tentando encontrar soluções muito essenciais que vão impactar diretamente nesse orçamento do ano que vem. A gente fala da medida provisória do IOF, a gente fala, como você bem pontuou, sobre a questão dos cortes de gastos, né, que também têm sido temas de diversos debates ao longo desse ano. Se a gente pega ali desde o início do ano, a gente sempre volta nessa questão da necessidade de corte de despesas por parte do governo federal, mas é isso, né? É o governo tentando ganhar mais tempo
para tentar achar soluções e fazer as articulações necessárias para não sofrer na hora da análise da LDO propriamente dita, né? Para não sofrer demais com a tramitação formal, digamos assim, da proposta. Então, vamos ver se essa semana, por exemplo, né, a gente pode ter algum avanço em articulações, em negociações e até em contrapartidas ali, em soluções para essa questão que não vai ocorrer mais em relação ao IOF, para tentar entender se o governo vai ter condições de bancar essa votação na semana que vem, por exemplo, né? Mas fica aí tudo em compasso de espera. E, claro, quando a gente pega numa perspectiva maior desses vários programas que estão sendo anunciados pelo governo federal e que necessitam, né, de recursos, a situação vai ficando cada vez mais urgente. E só um ponto, Letícia, para além desses anúncios que a gente esses anúncios que já aconteceram e esse que está previsto para hoje, o Levi nos lembra também que o governo federal, que o próprio presidente Lula disse em uma oportunidade que estuda também, que estava pensando também em um programa voltado, por exemplo, para a compra de motocicletas por parte dos entregadores de comida, por exemplo. Ou seja, né, as possibilidades são muitas, mas por enquanto a gente vê de fato essa questão do orçamento do ano que vem travada por diversos pontos que precisam ser discutidos e articulados. Vamos ver como é que isso caminha nos próximos dias, Letícia. Essa questão, só para a gente fechar, essa questão do orçamento é uma questão ambígua, né, quando a gente vai ver, porque a oposição fala que o presidente Lula está querendo aumentar esses gastos, não está pensando no orçamento, em corte, porque vai querer usar a máquina ali para o ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê parlamentares, também está querendo cortar emendas. Então, quer cortar de um lado, quer cortar para o outro, e aí fica numa situação que, no fim das contas, não resolve nada, solução prática. Fica o famoso, faz agora, deixa esse problema. Esse é um problema do futuro, depois a gente resolve.